Agora o assunto é empreendedorismo e saúde. Uma jovem fisioterapeuta decidiu utilizar as redes sociais e empreender em meio à pandemia. E hoje é um exemplo de sucesso na área dela. Vamos ver agora o bate-papo que eu tive com a Michele Galeno. Michele, que prazer te receber diretamente do Rio de Janeiro. Prazer é todo meu, Estela. Obrigada pelo convite. Michele, vamos começar falando sobre você. Você sempre teve esse espírito empreendedor? Sim, eu sempre quis ter o meu negócio, desde a faculdade, né? Mas lá, há 10 anos atrás, isso parecia algo muito distante. Então, fui deixando um pouco desse sonho, mas sempre quis ter o meu negócio. E por que você decidiu empreender na área da saúde? 2 fatores que me fizeram empreender, né? A minha personalidade, porque eu sempre quis ter uma liberdade em relação a horários, uma liberdade em relação a planos e metas, uma liberdade financeira, e o empreendedorismo te proporciona uma liberdade, né? E isso se somou ao fato de, falando mais assim da minha área especificamente, da fisioterapia, né, do mercado de trabalho. Então tem uma certa desvalorização do fisioterapeuta no mercado de trabalho. Então, quando a gente sai da faculdade e a gente se depara com altas demandas de trabalho e um salário que não corresponde a essas demandas, né, a gente já pensa em ir por outro caminho, né? Por mais que seja difícil, a gente sabe que é difícil, né, ter o seu próprio negócio, mas, né, é um caminho mais viável. Então, se juntou o fator de eu querer essa liberdade com essa desvalorização da profissão, que já melhorou muito nos últimos anos, mas a gente ainda está numa busca aí por mais valorização da fisioterapia. E você decidiu empreender numa área da fisioterapia que é bem específica. Eu gostaria que você contasse pra gente que área é essa, porque a gente percebe que tem pouca gente no mercado, né, que faz o que você faz. Sim, né, a fisioterapia orofacial. É especializada em disfunções de face, cabeça e pescoço. É uma área relativamente nova, né, dentro da fisioterapia, mas que está crescendo bastante, né? E a gente aborda disfunções como disfunções temporomandibulares, que é dessa articulação aqui, dores orofaciais, cefaleias, são as dores de cabeça, dores cervical, zumbido, disfunções oculomotoras. A gente trabalha também muito com pós-operatório de face, né, de cirurgias estéticas ou cirurgias funcionais, né, traumas, né, tudo voltado para a cabeça e pescoço. Então, o seu trabalho ele é um complemento ao trabalho do médico, do dentista, verdade? Também, né? O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então o paciente pode vir primeiro para o fisioterapeuta para avaliar e diagnosticar essas disfunções, mas a gente costuma falar que essas disfunções, né, o tratamento tem uma eficácia melhor quando são abordadas por vários profissionais ao mesmo tempo, né? Ou seja, um trabalho multidisciplinar, onde entra o dentista, né, o cirurgião bucomaxilo, o médico neurologista, psicólogos, psiquiatras. Então, toda uma equipe, né, em prol do tratamento dessas disfunções. Porque muitas dessas disfunções, elas nascem na cabeça mesmo, né? Na parte psicológica. Na verdade, são disfunções multifatoriais, né? De causa multifatorial. Então, não são apenas causas físicas, mecânicas, que vão gerar uma disfunção temporomandibular, por exemplo, né? Existem fatores emocionais, fatores psicológicos, fatores sociais, em que a gente precisa avaliar, investigar e abordar junto com outros profissionais para poder ter um desfecho melhor no tratamento desse paciente. Quais são aqueles valores inegociáveis para você? Eu acho que a honestidade e a transparência com o paciente, né, em relação ao plano terapêutico, em relação ao caso dele, né, a todas essas disfunções, em relação ao andamento, à evolução do tratamento dele. Eu acho que a gente tem sempre que ser muito transparente com o paciente, e isso também abre uma melhor adesão do paciente ao tratamento. Então, você sendo honesto e transparente com ele, ele vai confiar mais em você, vai confiar mais no seu tratamento e vai aderir melhor, né? Michele, o que você mais preza no seu atendimento? Bom, eu prezo muito a escuta, né, e o acolhimento ao paciente, porque o paciente, quando ele chega no consultório, ele quer ser ouvido. Ele quer que a gente preste atenção na história dele, não só na queixa, não só no sintoma, né? Mas
por trás daquele sintoma, né, existe um ser humano. Existem os principais motivos que estão gerando aquele sintoma. Então, eu reservo um tempo maior de avaliação, né, para eu conseguir escutar melhor esse paciente, para eu conseguir acolher, entender a história dele, não só a história ou do trauma ou da dor, né, mas a história de vida do paciente. Eu gosto, né, de escutar, de conversar, né, de ter esse momento com o paciente. Então, eu prezo muito isso nos meus atendimentos, né. Sempre no início dos meus atendimentos, né, a pessoa senta e ela precisa me contar, né, como foi a semana, como está sendo o dia a dia, se está tendo alguma demanda emocional. E assim eu consigo também identificar melhor o que pode estar gerando aqueles sintomas no dia a dia do paciente e orientá-lo melhor, a mudança de hábitos, por exemplo, e talvez encaminhá-los para profissionais em que possam ajudá-los de outra forma. Como empresária, aos 32 anos, eu posso perceber o quão corajosa você é, né, Michele? A gente pode dizer isso? Sim, com certeza. Desde mais nova, eu tenho uma frase que segue comigo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Então, eu me descobri uma pessoa mais corajosa, né, como empresária. Porque a gente precisa realmente ter coragem para seguir em frente, né? Afinal, a gente sabe que tá tudo em nós, né? Tá tudo dentro da gente, essa vontade de empreender, de fazer acontecer, de dividir o que a gente estudou com o mundo, as nossas descobertas, né? De fazer a diferença de verdade, que é o nosso slogan aqui do Viver Empreender TV, é o canal de quem faz a diferença. E eu tenho muito prazer em conversar com mulheres assim como você, que movimentam nossa economia, que ajudam pessoas. E eu gostaria que você desse uma dica, um conselho para quem está começando a empreender na área da saúde. Sim, tem várias dicas, na verdade. Mas eu acho que o autoconhecimento é fundamental, né, para a gente conseguir, né, empreender, ainda mais nos dias de hoje. Porque você tendo o autoconhecimento, você consegue saber melhor as suas metas, dos seus planos, de onde você quer chegar, né, como você consegue fazer isso. Então, acho que trabalhar essa parte do desenvolvimento pessoal é extremamente importante. E também sempre, né, não deixar de cuidar de você. E que mensagem final você gostaria de deixar para quem está ouvindo esse podcast, para quem está assistindo a gente? Bom, a mensagem final é que, independente dos desafios, né, que empreender geram, vale muito a pena ter uma liberdade maior, né, trabalhar nas suas metas, nos seus objetivos, ter mais autonomia, né, isso tudo vale a pena. E empreender possibilita justamente isso, que você ajude centenas de pessoas por mês, né, Michele? Sim, eu gosto muito de divulgar o que eu faço, né, gosto de gravar vídeos falando dos casos clínicos, mostrando como é o meu atendimento, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem a fisioterapia orofacial e não sabem quais disfunções a gente aborda. Então, a gente trabalha muito com dor na coluna cervical, né? A gente trata disfunções temporomandibulares, dores orofaciais, cefaleias, que são as dores de cabeça. Atuamos também no zumbido, nas disfunções oculomotoras. Então, atuamos muito em cirurgias bucomaxilofaciais, ou cirurgias estéticas, ou cirurgias mais funcionais. Então, a gente aborda toda a região de cabeça e pescoço. Com base na ciência, tudo para se livrar de remédio, né? Por favor, né, Michele? Remédio não dá. Sim, os dentistas vão querer me matar, mas eu sou meio aversa a medicamentos. Então, a gente faz o possível para que o paciente não fique dependente de medicamentos, né? De maneira natural. Agora, deixa suas redes sociais, por favor, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, Sim. Seguir você. O Instagram é michelegaleno.fisio. Tô te seguindo, tô encantada com o teu trabalho. Muito obrigada por ter vindo até São Paulo para falar com a gente aqui no Viver e Empreender TV. Quero conhecer sua clínica, a gente está sempre no Rio, então vai ser um prazer. Obrigada por dividir tanto conhecimento e a sua história aqui conosco. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estão convidados a conhecer o consultório na Praia do Flamengo assim que estiverem no Rio. Mas adorei nossa conversa e muito obrigada.